Ele começou como agente de aeroporto, se tornou comissário de voo e hoje é copiloto. Uma trajetória que até não é incomum para quem busca sua primeira oportunidade no mercado da aviação. Você também está nesse momento? Se identificou com a jornada dele? Então entenda mais assistindo a essa entrevista com o comissário e hoje copiloto Andrei Israilev, aqui no Café na Galley. Uma coisa que eu queria te falar é que o nome do teu canal, Café na Galley, para mim, ele é muito emblemático, porque apesar de estar voando hoje de copiloto, eu continuo fazendo até hoje, fazendo meu café. A maioria das vezes, quem faz o meu café sou eu. Eu tenho o meu hábito de, no voo, às vezes, quando eu vou no banheiro, saio do banheiro, faço meu caminhozinho, vou lá na Galley, eu já sei onde é que tá tudo, abro o armário, o café, o copinho, o mexedor, água quente, se ele... Não esqueci como é que liga a boiler, faço o meu café, e é engraçado que às vezes as meninas olham para mim, que não sabem que eu fui comissário, já vi na hora, querer oferecer, você quer ajuda? Você quer... Não, eu sei fazer, tranquilo, obrigado. Vou lá, faço meu cafezinho e volto com ele para dentro da cabine. Então, para mim, muito marcante o nome Café na Galley, porque é um hábito de comissário que eu trago para mim até hoje. Legal, velho. É muito especial para mim ouvir isso, porque já ouvi de outros colegas também que a conversa flui exatamente como um café na Galley. Aqueles cafés que a gente toma na madrugada, você precisa se manter acordado, cuidando do voo, o passageiro está lá descansando, tu tá lá na Galley tomando um cafezinho, contando história, batendo papo, e é esse o clima exatamente que eu quero trazer aqui. Comissário Andrei Israilev. Aliás, comissário Andrei Israilev, agente de aeroporto Andrei Israilev e copiloto Andrei Israilev agora, não é isso, Andrei? Isso aí. Bom dia. Vai. Bom dia, Andrei. Bem-vindo ao Café na Galley. Muito obrigado por aceitar esse convite. O intuito desse papo aqui é a gente falar um pouquinho sobre a tua carreira, conhecer um pouco da tua carreira, dos tripulantes que já te conhecem, que voam contigo, mas também a gente falar exatamente sobre essa sequência, que é até mais comum do que se imagina dentro da aviação, né? Muita gente entra numa posição já mirando na outra, já almejando outra, pelas razões que sejam, muitas vezes por oportunidade, às vezes pelo custo, né? Mas é natural esse caminho, né? Você começar no aeroporto, se tornar comissário, depois se tornar copiloto e comandante, e quem sabe na próxima conversa que a gente tem aqui eu já esteja falando com o comandante Andrei Israilev, não é? Tomara, quem der. Vai acontecer, vai acontecer. Com certeza. Conta um pouquinho para a gente, André, então, por favor, como que foi a tua carreira, como que é essa sequência dentro da aviação? Bom, então, para começar falando da minha carreira, eu tenho que começar falando como é que começou o sonho lá atrás, né? Eu assisti os outros vídeos do canal, me identifiquei com várias pessoas que falaram que comissário nunca foi meu sonho, né? Nunca almejei e acabou que virou e ficou. Eu também, não diferente, comissário nunca foi meu sonho, mas passou a ser depois que ele fez parte do meu projeto de carreira. Eu, há uns 25 anos atrás, quando tinha os meus 7 anos de idade, eu sou de Cuiabá, morava lá, morava próximo ao aeroporto, né? E aí eu vi os aviões e é engraçado porque naquele momento eu morria de medo. Não passava avião e ia correndo debaixo da cama. O que era aquele bicho barulhento, né? Ia morrer de medo. Minha paixão na época era ônibus, aqueles ônibus interestaduais, carreta, adorava carreta, caminhão, tinha aquelas carretas de madeira grandes, isso aí para mim era maravilhoso. Ainda tenho uma admiração, mas não tanto como antes. E um dia desses, quando eu tinha aí essa idade, meu pai vem com aquela pergunta que o pai faz para todo filho, né? Filho, o que tu quer ser quando crescer? Fala, pai, quando crescer eu quero ser motorista de ônibus. Aí o velho regalou os olhos, né? Falou, pô, veja bem, né? Não é bem assim, profissão boa, honesta, mas tem coisa melhor. Tu pensa a tua vida como motorista, você vai cansar muito, vai ganhar pouco, corre risco de acidente, de ser assaltado. Por que você não pensa outra coisa para você ser?
Aí eu saí com aquilo na cabeça, pouco tempo depois eu voltei, então pronto, pai, já decidi, eu vou ser motorista de avião. Falei Lá em desse cima é jeito para mais as palavras. seguro. A estrada lá em cima é mais segura, né? Já que é, vamos ver, né? E aí eu não tirei mais a cabeça. Passava avião em cima de casa, eu saí correndo para ver. Naquela época passava os Caravan da Brasil Central, Fokker 100 da TAM, os Brega, eu lembro o Brega da Varig com aquela pintura prateada. E aí, a partir de então, eu enfiei na cabeça, né? Foi o tal do Aerocox, né? Que bicho pegou a gente e nunca mais saiu da cabeça. Aí passou-se o tempo, fiz os meus 18 anos. Com 18 anos, você já pode fazer os cursos, tudo, né? E meu pai, assim, meus pais assim, não tinham muitas condições financeiras, né? Imagina, curso de piloto caríssimo. Não havia condições de bancar e eu comecei a correr atrás de alguma alternativa. Falei, pô, quero virar piloto, preciso virar piloto, como é que eu vou fazer? A alternativa que me surgiu foi de fazer a progressão lá de baixo, começar a ideia de ser comissário, juntar o dinheiro, fazer as horas de voo para tentar a profissão de piloto. Então, comecei a correr atrás, comecei a pesquisar sobre curso de comissário, onde é que tinha. Na época, em Cuiabá, não tinha escola. Eu pesquisei, a mais próxima que tinha era em Campo Grande, que fica de ônibus a 12 horas. Eu fui de ônibus para lá, na época, para fazer o curso. Antes, eu liguei para a escola, perguntei como é que era o processo, quanto custava, quanto tempo demorava, porque meu conhecimento era zero. Não tinha noção nenhuma de como é que funcionava. Eu sei que no mês seguinte eu estava lá em Campo Grande, conversei com meu pai, falei, pai, tem condição de bancar o curso de comissário, custa tanto, não sei o que, não tenho. Mandei para Campo Grande, fui para Campo Grande, no final de 2007, me formei comissário, e aí começa aquela corrida, né, atrás, você faz aquela banca da ANAC, toda aquela preparação, começa a disparar currículo, mandei currículo via correio para várias companhias, eu lembro, mandei para a Webjet na época, vários, eu mandei para Passaredo, para todas as grandes, eu mandei para TAM, para o que mais que tinha na época? Eu mandei para Pantanal, para Rio Sul, sabendo que na época eles só contratavam mulheres para o voo, mas não interessa, falei, vamos mandar, vai que amanhã muda. Exato. Né? Lá o currículo já... A Passaredo é um exemplo clássico, a Passaredo na época era só mulheres, eu mandei do mesmo jeito. Exatamente. E fiquei aí 1 ano e meio mandando currículo e nada de ninguém chamar, nada, eu já agoniado, já falei, não é possível, não é possível. Eu vi a história das descontratações, mas ninguém chamava. Aí eu falei, quer saber, vamos procurar mais uma outra alternativa. Eu comecei a disparar currículo para gente de aeroporto. Falei, vamos ver, vamos começar um negócio de baixo mesmo, né? O negócio é entrar na companhia. Uma vez que você entra na companhia, depois você almeja a progressão, né? E aí, a minha prioridade era entrar na companhia aérea, não interessa como. Se não desse certo como agente de aeroporto, eu ia mandar para limpeza, para rampa, o negócio era entrar. E aí, um dia, eu recebi uma ligação de uma moça da TAM, ela se identificou como TAM, eu sou fulana de tal da TAM, você é o Andrei, sou eu, né? Aquela época, essa ligação é a ligação que você passa o filme na cabeça, você sobe, né, literalmente no céu. Quando eu recebi a ligação, eu já me imaginei em São Paulo, fazendo seleção, não sei o quê, lá. Eu imaginando que a chamada era para a vaga de comissário, porque eu estava disparando currículo, comissário agente de aeroporto, comissário agente de aeroporto. Aí ela se identificou como do agente, como do RH de Cuiabá. Do aeroporto. Você mandou o currículo para a vaga de agente de aeroporto em Cuiabá. Falei, mandei, você tem interesse? Falei, tenho, claro que eu tenho, quero participar. E aí foi assim, eu participei do processo, entrei, isso foi em 2010, e aí entrei, agente de aeroporto em Cuiabá. Começou aí minha carreira na aviação. Em 2012, 2 anos depois, na verdade em 2011 eu tentei minha primeira migração para comissário, que eu não fui aprovado no processo. Em 2012 tentei de novo, aí passei na migração, né, fui promovido a comissário, exerci essa função por quase 6 anos, 5 anos e pouquinho. Em 2017 outra migração interna para copiloto e cá estou, né? No final das contas deu certo. Enfim, chegou. Então dá para fazer os cálculos aí, quanto tempo falta agora para
para termos o comandante Andrei Israelev, mas na sequência o planejamento foi bem feito e está sendo executado. Isso é que é importante, Claro. né? A parte pior passou. E, Andrei, essa tua história, eu tenho certeza que é a história de muita gente dentro da aviação, né? Como a gente comentou no começo, é muito mais comum do que se imagina isso acontecer. E você vê, não é necessariamente por custo, né? Às vezes é também, mas muitas vezes é porque as portas se abrem muito rápido dentro da aviação e fecham rápido também, né? Então, você tem uma oportunidade, opa, vamos agarrar essa. Uma vez lá dentro, a gente sobe. Quais são, na tua opinião, as vantagens e desvantagens, ou talvez não sejam os termos, os benefícios maiores de tu seguires esse caminho, ou eventualmente, não vou entrar aqui, vou esperar, né? Não é o que eu quero exatamente, então vou ficar aguardando a oportunidade certa. O que você, assim, qual que você vê como maior benefício de seguir nessa forma? Eu te falo que desvantagem quase não tem. O que eu costumo dizer é que esse caminho que eu fiz, eu matei 2 coelhos num tiro só, porque eu resolvi o problema dos custos, embora não tenha sido fácil, a minha vida como comissário, bancando hora de voo, foi complicada, é um custo muito alto, tem que ter foco, tem que ter determinação e não pode se desviar para poder alcançar o objetivo. E a outra já está no meio, né? Você ter contatos, na aviação é muito importante, criar contatos, eu acho que isso para mim foi primordial. Questão de desvantagem que eu vejo para a função de piloto é o fato de eu ter entrado já direto na linha aérea como copiloto, sem experiência nenhuma prévia de voo, experiência quase zero. Eu entrei, tinha 200 horas de voos. Só a título de curiosidade, para você tirar o brevet de piloto comercial, você precisa no mínimo 150 horas. Então, antigamente, você vê, isso é totalmente novo na aviação, poucas companhias faziam essa promoção interna. Ela geralmente, qual que é o caminho que ela faz? Ela contrata alguém de fora, que já tem experiência de táxi aéreo, de instrução de voo. O pessoal que entra na companhia aérea, essa condição que eu falo, entra com 2.000 horas de voo no mínimo. Uhum. Mas essa questão da falta de experiência foi muito bem compensada pela empresa. Foi um treinamento bem dedicado. A formação inicial de um copiloto, elas são em média de 7 sessões de simulador. Cada sessão são 4 horas de voo. A minha foram 28 sessões. Então, foi bem reforçado para garantir que você entre num jato sem problema nenhum de proficiência. 28 sessões de 4 horas. De 4 horas, exatamente. Fiquei quase 45 dias dedicado ao simulador. Mais de 100 horas em simulador. Mais de 100 horas, exatamente. Bastante. Isso me puxa na memória uma época, alguns anos atrás, que o comissário, quando entrava na empresa, e lembrando aqui que a gente sempre acaba descambando para a mesma empresa, porque, enfim, somos da mesma, né? Voamos na mesma, enfim, é natural os exemplos virem, mas alguns anos atrás foi uma prática na empresa de os comissários novos passarem por um período de reconhecimento, vamos dizer assim, de áreas em terra. Ficavam, acho que, de 10 a 15 dias. Eles ficavam como observadores só. A paisana, para não confundir o passageiro, né, mas eles ficavam de observadores. No check-in, na loja, no embarque, na escala, no controle de voo, no catering. Então, eles conheciam um pouquinho de cada passo que compunha toda aquela jornada do cliente, né? E quando chegavam no voo, chegavam muito mais seguros para fazer o seu trabalho a bordo, porque eles conheciam tudo que tinha acontecido antes, né? Claro. Então, acho que essa a grande vantagem, vamos dizer assim, não sei se vantagem, de novo, é a palavra certa, mas o grande benefício dessa tua sequência também é essa, que você chega lá muito mais seguro, né? Muito mais sabendo tudo que está acontecendo antes de ti, né? Chega com conhecimento, né? Com conhecimento e com experiência. Você passar por uma função, adquirir conhecimento e experiência naquela função, pegar as coisas boas e levar para uma próxima função, isso é maravilhoso. Eu acho que isso deveria ser feito sempre, né? Acho que é um procedimento que não tem mais, mas é muito bom você entender como é que funciona a engrenagem, que cada peça
é fundamental para que o avião saia em segurança do chão. Você vê, inclusive hoje, mais ainda em pandemia, a gente fala para o pessoal da limpeza, do pessoal da limpeza até o presidente da empresa, é fundamental que cada um faça a sua parte para que saia tudo bem. E você ter um conhecimento, entender como é que funcionam essas funções, eu acho que te agrega demais para você executar sua função. Sem dúvida. Eu, dentro da minha carreira, quando eu tive a oportunidade, quando eu deixei de voar e tive a oportunidade de, em terra, conhecer áreas como rampa, como cargas, no treinamento dessas áreas, assim, o meu entendimento até de muitas coisas que eu fazia voando foi diferente. Porque é óbvio, é natural, em qualquer profissão, você conhecer o teu mundo, o teu quadrado ali, né? E ok, claro. E é normal isso, você tem que fazer aquilo da melhor forma, mas quando você começa a entender os outros quadradinhos também, isso te traz uma bagagem absurda e te ajuda muito mais no teu, né? Então, entender o entorno é fundamental. E o que você traz, então, desse conhecimento de terra para o voo? O que fez mais diferença? Olha, eu acho que o principal, principalmente para a função de comissário ter passado por terra, é o trato com o passageiro. Eu lembro quando eu entrei no aeroporto, existia-se um mito em cima do passageiro, né? Que você tem você chega com certo receio, né? O trato com pessoas para mim foi uma coisa nova. E foi interessante eu ter trabalhado 2 anos no aeroporto e depois passar para comissário. E quando eu passei para comissário, você chega no avião, você não tem mais aquele receio do passageiro. Você, às vezes, passa por contingências a bordo, tem que trocar de assento, passageiro que perde conexão, você consegue ter um trato melhor. Acho que a questão do relacionamento mesmo, isso aí é fundamental. E você entender os processos também, né? Você de comissário entendendo o que acontece no check-in, fica mais fácil desempenhar a sua função a bordo. Principalmente ali na hora do embarque, né? Na hora do embarque, na hora de você dar uma informação para o passageiro pergunta, vou conseguir pegar minha conexão? Você pega o cartão de embarque, para quem já foi do aeroporto, fica muito mais fácil visualizar as informações, para poder passar uma informação melhor. Acho que tudo foi muito válido. Aquela pergunta que todo comissário já se fez um dia durante o embarque, né? Mas por que embarcaram, que acomodaram tal pessoa aqui? Por que deixaram separado? Por que logo naquele assento? Essa você consegue responder? Consegue, porque o check-in é complicado, né? Às vezes lá no check-in podem acontecer várias coisas, né? Passageiro tá um grupo de pessoas viajando, reserva assento para um, não reserva para o outro, aí na hora de fazer o check-in não tem mais assento disponível junto. Na hora que chega lá dentro do avião, o comissário acha não, que o pessoal de aeroporto não sabe trabalhar, mas várias coisas podem ter acontecido antes que não permitiram, né? Fez de propósito, né? Eu já vi várias vezes, por exemplo, voo cheio, em voo lotado, que sobra de assento, são os assentos, às vezes, da emergência, e aí chega um menor de 15 anos, um maior de 60 anos, que por lei não podem sentar lá, mas é o único assento disponível. Então, o que é mais fácil para o agente de aeroporto fazer? Ele coloca lá na saída de emergência e deixa para reacomodar a bordo. Às vezes é complicado, em terra, você fazer essa movimentação, fica muito mais fácil fazer a bordo. Um dos exemplos clássicos, né? Isso é uma coisa que eu sempre falei quando eu na minha fase de instrutor de comissários em terra, isso é uma coisa que eu sempre falava, né? Não ache que o embarque, que a acomodação, aliás, de passageiros, é função exclusiva do aeroporto, porque não é, e a gente sabe diariamente que não é, né? O aeroporto tem que designar um assento para o passageiro e o faz, e tem todo um processo para isso, né? Agora, você viu a bordo que algo não correu como deveria acontecer, tu fazes parte também desse caminho. É sim tua função também não deixar que aquilo saia do chão, né? Você, como agente de segurança, está vendo em terra que tem algo errado na acomodação, o que você vai fazer, então, para corrigir isso antes de sair do chão? Exatamente. Essa era a pergunta que eu fazia sempre. Não adianta você reclamar, fechar a porta e decolar reclamando, né? Então faz parte.
Quando você entende que tu és parte dessa roda, isso acontece de uma forma muito mais natural e tu sofre menos, né? E eu lembro uma vez também que, eu não lembro de onde eu estava chegando, eu sei que eu pousei pela manhã em Guarulhos. Daqueles momentos mais difíceis da aviação não foi com a empresa, foi com a aviação, porque eu lembro que o aeroporto estava caótico na época. E quando encerrou o nosso desembarque, o pessoal de terra entrou e nos disse: tirem os uniformes aqui mesmo, quem tiver roupa a bordo já vá agora, já se mude, já saia do avião à paisana, senão assim que pegar a mala já tira o uniforme, porque está caótico o aeroporto e passageiro está parando qualquer um de aeroporto mesmo para tirar satisfação. Então estava um caos realmente a aviação naquela semana, enfim. E assim, aquilo me traz uma reflexão muito forte, né? Que a gente a bordo tem problema? Sim, tem, é natural. Não é a bordo, né? Eu digo, onde tem dois seres humanos juntos, você já tem 50% de chance de dar problema, né? É normal isso. Mas a gente tem problema a bordo, mas em terra também os times têm muito problema ali, né? E muitas vezes o passageiro, quando chega no avião, ele, por mais revoltado que ele estivesse no check-in, ele já está um pouco mais calmo, porque ele já sabe que pelo menos ele vai voar. Insatisfeito ou não, ele vai voar, né? Mas e a briga que já deu ali, né? A dor de cabeça que ele já teve antes. Com certeza. O passageiro, quando ele está dentro do avião, ele é outro. Ele pode ter passado o problema que foi no check-in. Você conseguiu colocar ele dentro do avião, você já muda completamente, já a cabeça dele muda, né? Ele já entra sabendo que ele vai conseguir chegar no destino dele. Exato. Ele vai com passageiro em terra é complicadíssimo, e principalmente, né? Assim, a aviação, você vê que mesmo em dois ambientes diferentes, como em terra, como em check-in, a coisa ela começa a se complicar quando ela entra a contingência, quando começa a sair do normal, né? Aconteceu alguma coisa, atrasou o voo, não vai conseguir pegar conexão, é aí que o passageiro começa a ficar estressado, né? Ele já fica estressado por natureza, porque não é um ambiente que é comum a ele. Não é, ele está naquela ansiedade, né? A gente não sabe, cada passageiro tem um propósito de viagem, né? Mas assim, uma vez que tu resolveu o problema dele, ele entra no avião, já é muito mais tranquilo. Eu senti isso quando eu passei de agente de aeroporto para comissário. Eu falei, eu trato com um passageiro aqui dentro do avião, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. No aeroporto era muito perrengue, era voo cancelado, voo que atrasava, às vezes a reserva estava errada, às vezes o passageiro compra a passagem na agência de viagens, a agência de viagem faz alguma besteira, coloca um voo errado, a culpa cai para quem? Para a companhia. Não repassa o custo para a empresa, de alguma coisa no pagamento, e ok. São é muita coisa por trás, né? Conta alguma dessas situações que tu tenha vivido em terra que mais te marcaram, então. Quem mais me marcou, com certeza, em terra, foi, eu trabalhava em Cuiabá, teve uma época, foi logo quando eu entrei no aeroporto, eu entrei em fevereiro de 2010, deve ter sido em junho, julho, no inverno. O Campo Grande ficou fechado 3 dias por nevoeiro. Não tinha ninguém que conseguisse pousar em Campo Grande. E na época a gente tinha 2 voos diários para Campo Grande. Eles vinham eram de tarde e um de noite, que fazia Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Guarulhos, e ele voltava a Guarulhos, Campo Grande, Cuiabá, Brasília. Então, a gente 3 dias ficou, o voo vinha de Brasília para Cuiabá, aí ele decolava para Campo Grande, não conseguia pousar em Campo Grande. Ou ele ia direto para Guarulhos, para a gente era maravilhoso, ou na maioria das vezes ele voltava para Cuiabá, que era o alternado de Campo Grande. Então, o que aconteceu nessa sequência de 3 dias foi terrível, porque eu cheguei de ver o mesmo passageiro os 3 dias seguidos, e o passageiro olhar para mim, Andrei, será se eu vou embarcar hoje? No terceiro dia, será se eu consigo embarcar hoje ou não consigo? E a gente sempre espera que sim, né? Mas eu não sei o que aconteceu aquela vez, foi muito atípico, ficou 3 dias fechados o aeroporto. Eu lembro que no final das contas a base acabou contratando um ônibus, os passageiros seguiram de ônibus 12 horas de viagem para Campo Grande. 3 dias depois, né? 3 dias depois. É puxado.
teve vários cancelamentos também, às vezes avião da manutenção. Outra situação que eu lembro também que foi marcante foi um voo para Campo Grande também. Esse voo ele decolou, na subida teve uma pane de motor, o avião teve que voltar monomotor. E esse dia eu só sei porque eu vi até a tripulação, eu vi um pouco apavorado, né? Gente que nunca tinha passado por esse tipo de situação. Você vê nos olhos. O passageiro descia do avião, vinha falar comigo, fala, moço, me dá a matrícula desse avião que é para eu nunca mais voar nele. É complicado, né? E aí você tem que remanejar todo esse povo, ou passar para um próximo voo, às vezes não dava porque os outros voos já estavam cheios, ou transferir para outra companhia. Mas foi bom, é aquele perrengue bom, é legal de se passar. Eu gostava da adrenalina do aeroporto, era legal. A aviação é fascinante até no momento do perrengue, né? Porque até no perrengue. É uma engenharia absurda para fazer acontecer, né? Aquele fecha a porta tranquilamente, abre um sorriso, dá um bom dia, sai do chão tranquilo, tu pensa, olha, tudo redondinho, nada. Que teve de gente se matando ali atrás para fechar essa porta, né? Pois é. Mas então, e olha, cara, olha que rico isso, né? Hoje tu és um piloto e que entende tudo isso, que passou pelo perrengue de ter que lidar com essa situação de passageiro insatisfeito por 3 dias, fez toda essa rotina e olha quanto isso te enriquece como piloto. Então eu pergunto agora para o piloto André Israelev, o que é você ter que voltar para uma base por falha em motor? Como que é isso para o passageiro? Entender quão preocupado ele precisa realmente ficar ou não? Como que é isso para a rotina de um piloto? Bom, para começar, é uma situação que a gente treina todo ano no simulador. É muito... A gente já está no sangue, já, né? Já está meio que enraizado. Para quem não sabe, no simulador a gente treina situações atípicas, situações de pane, para estar preparado para quando aconteça de verdade. O que eu posso dizer de experiência é que, por exemplo, a pane de motor é algo que é relativamente super tranquilo de lidar. O avião voa muito bem com o motor só. E eu, pessoalmente, eu não acredito que seja motivo para preocupação. Lógico que o passageiro vai estar preocupado, mas a gente fala para ele que perdeu um motor, para ele vai estar apavorado, mas é uma situação muito tranquila. Os procedimentos são fáceis de lidar. Claro que tudo depende de situação uma para outra, mas no geral a única adversidade é o fato do voo não ter mais condições de prosseguir para o destino, né? Você tem que retornar, com certeza a viagem vai ficar ou para outro dia, porque uma pane de motor, você vê esse caso que eu peguei em Cuiabá quando eu era despachante, esse avião, se não me engano, ficou acho que 3 ou 4 dias parado em Cuiabá, veio um motor novo de carreta de São Carlos para Cuiabá, e aí vieram mais, acho que uns 9 mecânicos de São Paulo para trocar o motor. É uma situação complicada depois, questão de para poder acomodar o passageiro. Mas, no voo em si, eu acho que existem situações piores, mais difíceis de lidar. Já tive como comissário já tive fogo a bordo. Assim, eu estava brincando que eu passei de longe de ser um Vinícius da vida, né? Graças a Deus. Escuta as experiências do Vinícius, pô, quando me perguntam, o que você passou? Eu falei, olha, graças a Deus é uma coisa ou outra só que eu tive. As que eu vou lembrar de comissário foi esse fogo a bordo que eu tive, foi um voo de Rio Branco para Brasília. Eu estava lá na galley traseira, no assento do auxiliar 1, na estação giratória, que fica com a visão de frente para a cabine. A gente tinha acabado de decolar de Rio Branco, em que decolou, o passageiro veio correndo para trás. E você acha que ia ser. O que acontece? O passageiro está passando mal, né? Aí o que eu fiz? Eu desbloqueei o toalete, destravei o toalete. Na hora que ele chegou mais próximo, eu vi que ele estava na mão com um power bank, né? Aquele carregador portátil. E ele era compridinho assim, aí ele estava segurando numa ponta, na outra ponta já estava em chamas já. E você vê o interessante do treinamento, você já inconscientemente você já toma todas as ações que você treinou na sala de aula.
condicionamento, né? Não é nem treinamento. Exatamente. Você está condicionado já aqui. Então, nós tomamos as ações muito rápido. A colega que estava comigo já estava com o extintor na mão. Tanto que, quando a chefe interfonou lá para trás e perguntou o que está acontecendo, eu falei, já aconteceu. Já está resolvido. Já aqui, ó, teve um fogo, bateria de lítio, o carregador já está na água, já está tudo certo. Isso tinha acabado de decolar, foi... Eu acho que a ação toda não tomou nem 20 segundos. Caramba. Foi muito rápido. E é bacana, né? É legal você ver uma situação dessa sendo resolvida com sucesso. Uma situação que ela é crítica, mas se você não tomar as ações imediatamente, ela pode se tornar mais crítica, né? Eu fiquei imaginando, depois você fica imaginando as coisas, né? Eu falei, imagina, né? Se eu faço isso, às vezes eu pego um power bank e deixo meu celular carregando dentro da mochila. Imagina, o cara deixa o celular carregando dentro da mochila, coloca no BIM, que é o compartimento superior ali, fica lá, pega esse fogo aí. Quem não faz isso? É uma situação muito mais complicada, né? Quem não faz isso? A gente sabe, não é falta de informação. Todo mundo sabe os riscos que a tecnologia também nos traz hoje, né? Mas é algo tão natural nas nossas vidas hoje que você vai fazendo. E, enfim, é aí onde o comissário tem que estar eternamente em alerta, né? Eu falo, quando a gente fala de treinamento, o treinamento na aviação, os ciclos de treinamento na aviação são algo fantástico realmente e a ser copiado, porque treinamentos de emergência são anuais, pelo menos anuais, né, tanto para o comissário quanto para o piloto. Assim como o piloto não vai para simulador todo ano para treinar um voo visual tranquilo sobre uma praia, não, ele vai para treinar só o perrengue. Nunca é voo tranquilo, sempre tem alguma coisa. Às vezes é até engraçado, que você está fazendo o voo lá tranquilo, e você começa a olhar para o outro assim, né? Que hora que vai vir a pane, né? Você já está meio que esperando vir algo. Não vai explodir o motor, estourar um para-brisa, nada. Sem graça, né? Pois é. Mas sempre tem, sempre. Eu acho que é o lugar que você tem a oportunidade de treinar isso, né? E é o lugar também onde a gente pode errar. A gente erra lá para não errar no voo real. Exatamente, essa é a expressão, eu pode errar. Porque para o comissário é a mesma coisa, né? Você não vai para um simulador, um mock-up, né? Hoje é muito mais realista, até cada dia vai ser mais realista o treinamento também para o comissário, porque as empresas têm simuladores, têm ambientes já que elas conseguem trazer o voo para a terra para simular todo tipo de emergência, e ninguém vai para um treinamento também só para simular uma ponte aérea tranquila, uma coisa. Não. É o que a gente brinca, né? No mínimo, uma evacuação você vai ter que fazer. Um foguinho a bordo que você apagar vai ter, né? Uma despressurizaçãozinha básica, né? E aí onde a gente chega nesse ponto do condicionamento, né? A gente sempre acaba falando, né, que a maior parte do teu tempo como comissário você está colocando em prática as tuas competências comportamentais, os teus soft skills. É isso que o passageiro espera ver também, né? A forma como você o recebe, como você trabalha com a tua equipe, tudo que está acontecendo ali, como você faz a gestão do teu tempo no voo, enfim. Mas o hard skill, o teu conhecimento técnico, ele está sempre muito vivo ali, né? Porque o comissário ele está lá sorrindo durante o embarque e olhando no rosto de cada um. Ele sabe, esse vai me dar problema, esse não vai, né? Exato. Isso é muito maluco na aviação, né? Você está eternamente em alerta, se divertindo, fazendo a coisa de uma forma tranquila, de boa, mas aconteceu o perrengue e você está pronto para correr, né? Exato, eu vou até mais além, eu lembro a vida de comissário, isso é uma coisa que não mudou para a vida de piloto. Eu, de comissário, sentado no jump, toda a decolagem, todo o pouso, a minha cabeça trabalhava da seguinte forma, eu pensava, vai dar alguma coisa errada, se der alguma coisa errada, eu tenho que fazer tal coisa, minha porta é essa, meu comando de voz vai ser esse. Hoje, de piloto, a mesma coisa, eu decolo imaginando que vai dar algum problema, eu vou ter que abortar a decolagem. Você sempre quer que dê tudo certo, mas sua cabeça trabalha condicionada. Se der errado, você vai fazendo aquele briefingzinho mental, imaginando o que você vai fazer se acontecer algum problema.
É engraçado, é legal essa questão do condicionamento. É consciência situacional, né, que a gente fala. Consciência Você situacional. fala, Você me trouxe uma passagem, uma vez fazendo um voo com uma comissária, a comissária Beth Pessoa. Quem voou com ela há muitos anos vai se lembrar. Eu estava decolando, sentado ao lado da Beth, e me chamou a atenção a postura dela, porque ela, ao invés de decolar sentadinha, bonitinha, tranquila, à vontade, ela já decolou, numa época que a gente não tinha essa prática, mas ela já decolou preparada para uma emergência, já na postura ereta, toda perninha em 90 graus, reta. A mão embaixo da perna. Mão embaixo da coxa, exatamente. Ela decolou pronta para correr, e aquilo me chamou atenção. Eu só reparei assim de rabo de olho, não falei nada, né? E ela que trouxe, Brigoni, eu sempre pouso e decolo pensando que vai dar errado. Sempre pensando numa emergência. E fico muito feliz quando me decepciono a cada pouso e a cada decolagem. Ups, não aconteceu. Que bom. Não é? Que bom, me decepcionei de novo. Mas se acontecer, é mais fácil já estar preparada para isso. E aquilo me chamou a atenção. E desde então eu também comecei a fazer isso. O avião correndo na pista, eu ouvindo barulho, eu olhando, eu espiando pela janela, imaginando, se dá ruim aqui, o que eu faço? Para onde eu corro? Né? Por mais que você saiba dentro de cada avião, quando você chega no avião, você checa, você sabe onde está o extintor, o oxigênio, o machadinho, o megafone, você sabe tudo onde tem, mas convém você dar uma lembrada no momento que realmente você possa precisar, né? Isso é que engraçado, né? Você acaba levando isso para fora do avião, inclusive. Você vai no hotel, por exemplo, você já fica de olho onde, pelo menos onde tem a escada mais próxima, você sempre dá uma espiadinha, dá uma olhada. Eu, pelo menos, eu crio esse hábito de saber para onde que eu vou, né? Que eu faço. Eu acho que é uma antecipação, né? Eu acho que você já está um passo na frente, porque se um dia de fato acontecer alguma coisa, você já está mais alerta, mais preparado. É diferente, por exemplo, do que de tu pousar, vai dar tudo certo, sem se preocupar com algo que dê errado. Se decepciona porque tudo deu certo, né? Exatamente. Em hotel, né? Todo quarto de hotel sempre tem quarto de hotel, cabine de navio, qualquer meio de hospedagem sempre vai ter ali atrás da porta uma mapinha, né? O elevador tá para cá, a escada de emergência. Esse aqui, inclusive, não tem. Esse não tem? Opa! Não tem. Me retrato, então. Muitas vezes tem. Eu já vim aqui para olhar aqui e não achei. Ó. Às vezes esteja em outro lugar que eu não vi, mas na porta que geralmente fica, não tá. Onde que você está agora? Você está em hotel? Tô em hotel, tô em São Luís, Maranhão. Oh, coisa boa, saudade de São Luís. É demais. Mas normalmente quarto de hotel tem, né, atrás da porta, uma mapinha. E é natural, é engraçado como a gente se condiciona a isso, né? Você entra, eu pelo menos aprendi a fazer isso. Minimamente, eu bato o olho para saber para que lado eu tenho que correr, se é para a esquerda ou se é para a direita. Ok, isso já me ajuda, né? Primeira coisa que precisa saber, depois você vai se virando. Então, falando um pouquinho especificamente agora do copiloto Andrei Zailev, porque acho que é muito legal ver um colega que passou pela cabine de passageiros também e foi adiante, não cansou, foi atrás do sonho, né? Um dos propósitos aqui dessas nossas conversas é mostrar também para o comissário que ele não morre ali, né? Tem muita coisa que ele pode fazer. Você aprende tanta coisa na cabine de passageiros que você leva para a tua vida, dentro da aviação também, outra empresa ou fora da aviação. Então, o que você dá assim, de conselho e qual que é um caminho natural para um comissário que queira se tornar piloto? A gente sabe que não é uma coisa que estou voando e agora, beleza, eu decidi ser piloto, mas né, normalmente a carreira de piloto ela nasce já na infância, né? Porque é uma coisa para a vida mesmo, né? Sim. É muito tempo, é muita hora, é muito custo, é caro, demora mesmo para você chegar lá. Mas você acha possível um comissário que de repente diga, quero ser piloto? Você acha possível isso dentro da carreira e o que você aconselha? Absolutamente possível. Eu sou prova viva disso. Eu comecei os meus cursos de piloto depois que eu tinha virado comissário. Quando eu comecei a voar de comissário, aí acabou a instrução em rota, aí que eu comecei a juntar meu dinheirinho, fazer minhas horas de voo.
E tu consegue conciliar muito bem. A gente já tem a facilidade que é do passe, você consegue se deslocar, então você acha uma hora de voo mais barata num lugar X, você consegue se deslocar na sua folga, fazer as horas. E a experiência de comissário assim, ela é fenomenal. O que eu costumo dar de dica, de conselho, é não misturar as coisas. A gente vê muitos colegas que são comissários, querem ser pilotos e às vezes confundem as coisas, passa muito tempo na cabine. Eu sempre consegui diferenciar muito bem isso. Eu sou comissário, estou comissário, vou desempenhar a minha função de comissário. Eu estou apontando lá na frente, mas por enquanto eu tenho serviço a fazer aqui atrás. Isso é bem engraçado. Eu lembro a situação que eu tive um cheque uma vez de comissário, que o checador foi olhar minha documentação, ele viu que tinha carteira de piloto, fizemos o cheque, tudo normal, respondi bem, tudo certinho. No final ele me elogiou, eu falei, parabéns, você apesar de ter as carteiras de piloto, você sabe muito da função de comissário. Eu me surpreendo porque toda vez que vem algum comissário aqui que já tem a carteira de piloto, geralmente não vai muito, quer saber muito das coisas lá da frente, mas a função atual dele acaba pecando um pouco. O que eu dou de conselho é isso, é você estar focado onde você está hoje. Não é só porque tu sabes o que o colega tem que fazer, tu consegues fazer, que tu tenhas que entrar na função dele, porque daí a tua vai ficar descoberta, né? Uma coisa é entender para ajudar, outra coisa é deixar a coisa ali fluir, deixar a coisa acontecer. Eu tive esse conselho da minha instrutora quando eu fui promovido a chefe de cabine internacional. Ela me deu esse conselho que eu levo para a minha vida. Eu já trouxe isso para várias situações. Primeiro voo que a gente fez foi São Paulo-Miami, primeira terra. E a gente já tinha voado dezenas de vezes, a gente já se conhecia havia anos, né? Mas naquele voo o olhar dela sobre mim era diferente, né? Então a gente pousou em Miami, desembarcamos, indo para a van, para o hotel. Ela me chamou e falou assim: ô Brigoni, eu reparei que tu tens um perfil muito participativo, né? Você gosta de fazer parte ali do processo, você gosta de estar junto dos teus colegas, você gosta de estar ali na operação mesmo, né? Olho no olho, fazendo algo junto, né? Eu fiquei feliz da vida, né? Porque eu achei aquele discurso lindo, né? Abri um sorriso e falei, sim, eu Tô sou arrasando. Tô arrasando, né? Sou bem assim mesmo, esse é o meu perfil, gosto mesmo, né? Aí ela, então tu já sabe. Ih, fiz besteira. Veja bem. Veja bem. Então, isso é um perfil fascinante em um auxiliar. Auxiliar tem que estar ali na operação e se o auxiliar não estiver ali, a roda não gira da mesma forma. Então, tem que ter alguém ali na operação, botando a mão na massa, olho no olho, participando, se ajudando. Isso é muito importante. Só que não é só essa função que você tem a bordo, você tem outras funções também. Exato. E lembra que neste voo, a gente estava voando em 15, era um Boeing 777, na época eram 15 comissários, e lembra que você tem 14 auxiliares e só um chefe. Então, se este um chefe estiver fazendo a mesma função do auxiliar, quem vai fazer a função dele? Aí ali eu entendi e realmente fiz besteira, né? Você precisa saber, como chefe, tudo que os seus auxiliares fazem. Você precisa saber até substituir algum deles em determinado momento, se for o caso, ok, né? Você tem essa experiência. Mas deixa cada um fazer o seu, deixa a roda girar, faz o teu, porque tu tens agora uma outra visão do voo, uma outra responsabilidade aqui dentro, e tudo vai acontecer naturalmente, né? Exato. Tá bom. Ali foi o primeiro esporro que eu levei, mas que serviu para a vida. Tu deixa de ser o jogador para ser o técnico do time, né? Exatamente. Eu passei por essa experiência. Dos 5 anos que eu fui comissário, 2 e pouquinho fui chefe de cabine. É complicado, né? Para mim, eu acho que de todas as transições que eu fiz dentro da empresa, foi a mais que eu vou dizer, a mais complicada. E eu sempre fui operacional, sempre fui de botar a mão na massa, de tomar frente das coisas. E na função de chefe, você tem que saber que isso não é que você não vai fazer nada, mas a tua função é muito mais delegativa do que operativa, né? A minha transição para chefe, assim, foi... Eu dei risada, né? Porque falavam-se tantas coisas, criavam-se tantos mitos em cima da função de chefe,
faziam tanta propaganda ruim em cima, o pessoal falava que não é bom, que é muita responsabilidade. Eu fui chefe sem querer. Eu peguei uma época, eu lembro da época que tinha seleção para chefe de cabine, eu não peguei mais essa época. Uhum. A minha escala saiu, quando saiu o curso de chefe. Ninguém Parabéns, me perguntou você é se eu chefe. queria, ninguém me perguntou se eu queria, ninguém me informou que eu ia ser, só saiu na escala, vai lá, faz o curso e pronto. Eu falei, tá bom, fez o curso, estamos aqui, vamos abraçar a causa. E o que eu faço? O que eu fiz na época? Eu comecei a enxergar coisas pelo lado bom. Falei, vamos pegar aqui pelo lado bom, então. No lado bom de ser chefe, você faz o seu voo, você sabe o serviço. Teoricamente, a hora que você quer, se você quiser escolher, se der tempo no voo, claro, de você se alimentar antes para depois fazer o serviço, você faz, acaba fluindo melhor, porque você que começa, você que dá as coordenadas. Mas foi um baque muito grande essa questão de parar, porque eu botava muita mão na massa, eu não ficava esperando o passageiro colocar, às vezes a senhorinha, você vê que ela não vai conseguir colocar a mala dela, não custa nada você ir lá ajudar e colocar. Eu acho que, mas foi uma experiência muito, muito bacana. Aquela foto que eu te mandei, você viu? Uhum. Sabe de onde que é aquela foto? Uhum. Aquela foto foi do curso inicial de chefe de cabine. Sério? Aquele comigo? Aham. Ah, você jura? Eu estava lá, eu participei desse momento também? Foi, tu foi instrutor meu de chefe de cabine na academia. Que barato, velho, que legal, não lembrava. Quando eu vi a foto, eu fiquei feliz da vida. Eu vou colocar a foto aqui agora, essa que a gente está falando. Mas que legal, velho, bacana. E eu acho que você falou uma coisa muito importante. Espero, então, que eu tenha conseguido te inspirar de alguma forma naquela época como chefe de cabine, porque você falou uma coisa muito importante que eu sempre acreditei e acredito até hoje. Não é porque tu estás ali na porta, agora tu és chefe, então a tua posição é na porta, dizendo olá, seja bem-vindo, até logo, muito obrigado, e os outros que se virem. Não, você está vendo que tem algo que precisa de ajuda e tu está ali, tu sabe fazer, tu vai colocar a mão na massa, até porque até ontem você fazia isso, né? Você não tem... Você não perdeu um braço de repente, você continua ali, você sabe o que vai fazer, você vai sim sair da tua posição na porta para acomodar sim uma bagagem se precisar, para ajudar na leitura de um cartão, né? Eu como chefe, na época quando os voos que eu fazia no 320, no doméstico, enfim, eu brincava, né? Eu dizia assim, gente, eu não vou entrar na galley traseira, tá? Eu não quero entrar na galley traseira. O que eu queria dizer com isso? Eu faço a minha função no serviço, quando eu chegar lá atrás, eu quero o trolley pronto, eu só quero largar um trolley, pegar outro e já voltar para a passarela. É esse ritmo que eu quero, eu não quero parar lá todo mundo. Beleza, fizemos uma parte. Para todo mundo, prepara a segunda parte e volta. Não, eu quero celeridade. E é o que eu fazia. Então, eu dava esse ritmo. Essa era a minha função como chefe. Dar ritmo ao voo. Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Agora, não quer dizer também que eu vá entrar totalmente no operacional, porque senão o resto fica descoberto, né? Só para a gente fechar, então, a questão do comissário para piloto, André, eu queria te perguntar quais são as etapas para tu te tornar um piloto, que é essencial. Sem isso, tu não vai ser um piloto, só para a gente ter uma noção do quadro. Tu diz a questão técnica, a questão de formação e tudo. Formação, isso. Sim. O curso de piloto, ele começa com... A primeira carteira que tu tira é de PP, de piloto privado. Então, mesmo processo de comissário, você faz... Hoje, para PP, não é obrigatório um curso teórico, você pode estudar por conta. Eu, inclusive, na época, eu estudei por conta. Na época, acho que hoje ainda assim, o único curso obrigatório em escola de aviação é o de PC, que é a próxima carteira, de piloto comercial. Então, qual que é a ordem natural das coisas? Você faz o curso teórico de PP, faz a banca na ANAC, e aí começa a fazer as horas de voo. Tira o CMA, né? Faz os exames médicos e aí começa as horas de voo. A primeira carteira, que é de PP, são aproximadamente 40 horas de voo. Tu tirou a carteira de PP, aí de novo volta o processo. Cursinho teórico de piloto comercial, esse sim é obrigatório, faz a banca da ANAC e começa as horas de voo para piloto comercial. Esse para o piloto é o mais doído, porque aí, para juntar 150, tu já fez 40, tem que fazer mais 110 horas de voo. Uhum. Hoje, se não me engano, acho que a hora de voo no Brasil deve estar na média de R$450. Na época que eu fiz era 300.
é bem puxadinho, é bem apertadinho. Uhum. Para você fazer todas essas horas, e aí faz o cheque piloto comercial, e aí tu tá teoricamente pronto piloto comercial para exercer alguma função que não seja a linha aérea. A linha aérea, o buraco é um pouco mais embaixo, que ela te pede muito mais requisitos. Você tem que ter um curso de jet training, eles pedem. O jet training é um curso num simulador. Ele não te ensina a voar o avião efetivamente. O tipo de avião específico é mais para te ambientar como é que tu voa em 2 pilotos, como é que tu voa um avião a jato. É requisito básico hoje também o inglês, tem que tirar o inglês técnico para aviação, e eles pedem uma experiência mínima. Então, além daquelas 150 horas de voo de piloto comercial, tu tem que fazer mais uma experiência X que a empresa vai pedir na época. Na época que eu migrei, eram 200 horas de voo. Uhum. Tem uma ideia, quando eu migrei, eu estava com 212. Ui, então, foi limite do limite. Quando abriu a migração para piloto, dentre os requisitos que eles pediam, eu não tinha esse curso do Jet Training que eu mencionei, e eles pediam as carteiras válidas. Eu estava com a minha carteira de instrumentos vencida, então tu imagina, em 4 dias ter que correr atrás de fazer esse curso de Jet Training, são em torno de 3, 4 dias. Uhum. E rechecar a carteira, então, correria para estar pronto. E durante a carreira de comissário, eu sempre foquei muito nisso, em estar pronto. Às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo demora para você virar piloto? Eu falo, depende. Eu falo, do que depende? Depende disso aqui, ó. Depende do dinheiro. Se tiver mais dinheiro, tu fica pronto mais rápido. Uhum. Então, na época, como o meu foco era estar pronto para ser piloto, eu dei uma apertada bonita na minha carreira. A minha situação de comissário era bem, não vou falar que crítica, mas eu apertei o máximo do máximo. Eu tive uma época na minha vida de comissário que eu estava absolutamente dependente das diárias de alimentação. O meu salário ele era full dedicado para as horas de voo. Foi uma escolha que eu fiz meu planejamento financeiro, não dá conta. Na época eu não tinha filho para criar, não era casado, morava sozinho. Então vou apertar o máximo que dá aqui. Para quê? Para estar pronto o quanto antes. E não me arrependo em nada, porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria como copiloto hoje na empresa. Claro. O meu processo total, desde que eu comecei a primeira hora de voo até checar a carteira de piloto comercial, deu menos de 3 anos. Deu 2 anos e uns 10, 11 meses. Foi relativamente rápido. Você vê, tem pessoas que demoram 4, 5 anos para se formar. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Quando a gente fala em horas de voo, é a parte mais densa, vamos dizer assim, da formação de piloto, né? Porque é a mais custosa, é a mais demorada, mas você pode, essas 150 horas que tu precisas para te tornar um PP, um piloto privado, elas podem acontecer em 6 meses ou em 5 anos. Não existe um período mínimo, certo? Exato. Tá. E quando você fala em JET, eu tenho que fazer o curso do JET. Todas essas horas, desde as primeiras 40 horas para tirar o PC, depois as outras 110 para tirar o PP, elas normalmente são feitas em aviões turbo-hélice, certo? Normalmente ou sempre em turbo-hélice, ou pode ser em jato também. Como é que funciona isso? Não, o JET ele é feito num simulador fixo de um jato. No Brasil, basicamente, ou é um jet do Boeing 737 ou do Airbus 320. Uhum. Sempre uma cabine igual, é um simulador. É um simulador do avião, porém ele é fixo. Ele não se movimenta igual que a gente faz todo ano na reciclagem. Ele é fixo e ele não é voltado a você aprender os sistemas do avião, a conhecer o sistema. Lógico, você tem que ter uma noção básica para poder operar o simulador. Mas o foco dele é muito mais na parte comportamental, é a parte de divisão de tarefas, porque você faz o PP e o QC, você é habilitado a voar esses aviões menores, você voa sozinho. Os aviões maiores, avião de passageiros, sempre são em 2 pilotos, então tem questão de divisão de tarefas. A título de curiosidade, para quem não sabe, num voo sempre um piloto está voando, que a gente chama de pilot flying, e o outro está monitorando, que é o pilot monitor. Então, um fica com a parte efetiva do voo e a outra fica com o monitoramento da atitude do avião, faz a fonia, conversa com o centro de controle. E todo voo a gente alterna. É engraçado que o pessoal pergunta, você é piloto ou é copiloto?
Falo, sou piloto, porém exerço a função de copiloto. O copiloto hoje ele é auxiliar do comandante. O que muda dentro do avião é a responsabilidade, que quem responde por tudo é o comandante, mas a tarefa efetiva é a mesma. No mesmo dia, às vezes tu faz 4 etapas, 2 o comandante vai fazer, ele vai voar e 2 tu voa. A parte operacional é a mesma, igual para os dois. É essa noção que o Jet Training te dá. É o primeiro contato com o que a gente chama de task sharing, que é a divisão de tarefas. Não é o comportamento do jato em si, não é um treinamento do jato em si, é mais da parceria. Exato. Eu já tive que responder muito essa pergunta também, né? Aquele ali é o piloto ou é o copiloto? Para explicar, senhor, os dois são pilotos, né? Os dois fazem rigorosamente a mesma coisa. Inclusive, tem momentos que o copiloto está comandando a máquina e o comandante está só acompanhando, né? Exatamente essa troca. A função do comandante como líder do voo ela é muito mais na liderança administrativa, burocrática, legal, né? Exatamente do voo. E existe ainda na sequência o PLA, a carteira de PLA hoje? Tem o PLA. Tem a carteira, existe a carteira de PLA, porém a carteira de PLA ela é requisito para você exercer a função de comandante dentro do voo. Então, eu hoje sou copiloto, eu não sou PLA, não tenho a carteira de PLA. Se eu quiser tirar, eu posso, mas eu só preciso dela para quando chegar a vez de sair comandante. Ainda assim, eu tiro ela na instrução para comandante, é que você checa a carteira de PLA. O que eu tenho já é o PLA teórico, que é a banca da ANAC, que é inclusive também outro requisito que as empresas pedem para admissão ao copiloto. Você tenha já o PLA teórico, mas não precisa ter necessariamente a carteira de PLA checada, o brevet de PLA. Entendi. Então, em resumo, se hoje eu quiser me tornar um piloto, eu tenho que ter o PC, tenho que ter o PP, tenho que ter o JET, tenho que ter inglês técnico e tenho que ter o PLA teórico, certo? E o mínimo de horas... Primeiro o PP, que é o piloto privado, aí o PC... Isso, esse é o caminho natural. Faz o PP, o PC. O caminho que eu fiz foi esse: PP, PC, tirei inglês, fiz o Jet Train, fiz a prova de PLA. E aí tu tá basicamente pronto. A maioria hoje das companhias aéreas preferem com pouca experiência. Por quê? Eu acho que tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que o piloto com pouca experiência, ele chega com menos vícios no avião. E não traz de outras carreiras, né? As vantagens e desvantagens. Óbvio que experiência é sempre bom, mas eu acho que o piloto com pouca experiência ele é mais fácil de moldar, de você deixar ele habituado com a rotina operacional da empresa. Aos padrões da empresa, né? Isso aconteceu durante muitos anos com comissários também, né? Quando eu comecei a voar, eram raríssimos os casos de comissários vindos de outras empresas. Não que não acontecesse, mas era muito mais comum o comissário começar ali na empresa, né? Não tinha tanto isso de saiu dessa e foi para aquela, exatamente porque o perfil era: eu quero moldá-lo à minha realidade, à minha cultura, principalmente, né? Mas a aviação é cíclica, né? A gente teve várias fases de muitas empresas. Quando eu comecei a voar, existiam mais de 20 companhias aéreas no Brasil. Imagina, hoje é um cenário bem diferente, né? Mas então tinha muito disso. E ao longo do caminho, grandes empresas deixaram de existir, deixaram de operar, e muitos profissionais altamente capacitados estavam no mercado. Ninguém vai deixar ali na Bacia das Almas, né? Vem para cá, vamos aproveitar. E aí teve essa migração muito forte, que eu achei muito positiva, né? Sempre é positivo. Acho que eu falo nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Não é só o que traz a experiência de outra e não é só o que entra cru. Essa combinação de bagagem que enriquece muito, né? Com certeza. Maravilha, então, André. E para a gente fechar, voltando então ao comissário, que é o nosso foco maior aqui, qual que você vê como principal, ou não como principal, mas assim, o que você entende como soft skill, como comportamento mesmo, como competência comportamental que um comissário
deva ter, sim ou sim? É indispensável que um comissário tenha. Ó, duas que eu consigo lembrar de cara. A primeira é resiliência e a segunda é a proatividade. Então, a resiliência porque você tem que estar habituado ao meio. O grande diferencial da aviação é que ela não tem uma rotina, né? Você vê, hoje eu estou em São Luís, amanhã eu posso estar em Porto Alegre, estou levando um passageiro para um velório, estou levando um passageiro para um casamento, e a gente costuma dizer, né, que nenhum voo é igual ao outro. Então, e a função de comissário ela é muito versátil, né? Quantas funções não existem por trás da função de comissário? Você é socorrista, psicólogo, né? N funções que você tem que desempenhar a bordo. Um voo vai ser tranquilo, não vai acontecer nada. No outro voo vai ter passageiro que vai passar mal, você vai ter que ministrar um cilindro de oxigênio. Então, a primeira coisa é ela não se deslumbrar, né? A não achar que a aviação é só mil maravilhas. Isso que é maravilhoso, é muito bom, mas existe a parte do trabalho. Você tem que estar ciente que não é todo aniversário familiar que você vai conseguir passar, não é Natal, Ano Novo que você vai conseguir passar, por mais que você peça, você tem a opção de pedir, mas nem sempre será contemplado. Então, a resiliência é fundamental e também junto com a proatividade. Não adianta você só estar no avião, né? Você tem que, acho que se cada um fizer a sua parte, correr atrás, agilizar ao máximo, facilita o serviço e no final das contas chega todo mundo no hotel menos cansado, né? Acho que já deve ter, com certeza, mais que eu ter tido essa oportunidade de perceber isso, que às vezes você pega uma tripulação que é um pouco mais devagar, você acaba trabalhando por dois, você chega no hotel falando, nossa, que voo foi esse, né? O que aconteceu? E às vezes, quando você pega uma tripulação que é mais engrenada, que o pessoal é mais de botar a mão na massa, de fazer acontecer, acaba que fica mais tranquilo, você chega bem bem menos cansado, né? Tem voo curto que você chega exausto e voo longo que você chega leve, né? Exatamente. E isso é uma coisa até, para quem não é da aviação ainda, acho que é bacana a gente também esclarecer isso, né? Que uma tripulação nunca vai ser a mesma do voo anterior. Você vai voar com uma ou outra pessoa de novo, mas a probabilidade da tripulação do mês passado ser integralmente igual à de hoje é praticamente nula, é mínima, né? Mas essa é uma das coisas mais fascinantes da aviação, no meu olhar, né? Você vê que, quando você fala isso em termos de gestão, né? Diferente da gestão em terra, que você tem todos os dias o mesmo escritório, a mesma equipe, mas com desafios diferentes, cada dia é um projeto novo, na aviação você tem o mesmo escritório, ok, o escritório muda, mas a estrutura é a mesma. Sim. Você tem o mesmo desafio, porque você tem aquela rotina da decolagem ao pouso que tem que ser sempre igual, tem que ser sempre harmônica, mas com uma equipe diferente a cada semana, a cada dia, às vezes a cada perna, de uma perna para outra mudou alguém, e tudo flui, e tudo acontece, né? E tem que acontecer, e a mágica é fazer isso acontecer. Mas, lógico, de vez em quando alguém não está no melhor dia, um está mais à frente que o outro, né? Claro, claro. Eu acho que é isso que é mágico, isso que nos atrai, né? Que deixa a gente aqui tanto tempo, né? Às vezes, a maioria, eu almejo, por exemplo, aposentar, encerrar minha carreira aqui. Não sei se é isso que vai acontecer, mas se perguntar, Andrei, o que é que tu quer? Eu quero me aposentar na aviação, porque eu acho isso maravilhoso. Questão de você estar um dia em cada lugar. Eu adoro ficar em casa, mas eu também adoro sair de casa. Você vê, né? Como que é a balança. A minha vida fora de casa é maravilhosa, estar em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, trabalhando com pessoas diferentes. Eu acho que isso que move, que dá o gás para a gente continuar trabalhando todo dia. Acho que quando você falou do aerococcus, né? Quando o aerococcus te pica, te infecta, né? Não adianta, a cura não existe para isso, né? E a gente se torna gente do mundo mesmo, né? Tão natural você dizer, estou hoje em São Luís, amanhã estarei em Porto Alegre, depois de amanhã em Macapá e depois volto. É tão natural, né? Porque você acorda em São Luís e dorme em Porto Alegre e volta para Brasília no mesmo dia. É muito maluco. Isso é fascinante. Depois que você vive essa rotina,
Eu falo isso por experiência, né? Eu voei muitos anos, trabalhei em terra, saí da aviação, mas nunca saí da aviação, a verdade é essa, né? A gente sai da aviação, mas a aviação não sai da gente, e é uma coisa que realmente você leva para a vida. E, Andrei, então, nosso momento triplo in, que é o nosso propósito do Café na Galley, acho que com tudo isso que a gente fala, o grande propósito é inspirar, incentivar e influenciar tanto os comissários novos, que ainda almejam uma posição na aviação, ainda sonham com o voo, quanto comissários que já estão na ativa, que já vão há muito tempo, e que ainda são fascinados e continuam se inspirando e incentivando outros que já não estão no mesmo ritmo, enfim. O que você deixa de mensagem para todos esses nossos colegas? Olha, o que eu deixo de mensagem nunca desista dos seus sonhos. Sempre tenha foco, determinação. Uma hora, a tua hora vai chegar. Eu conheço pessoas que fizeram a banca da ANAC, um mês depois estavam contratados como comissários, da mesma forma que eu conheço gente que demorou 7, 8 anos para conseguir o lugar dela na aviação. Mas, assim, não lembro de nenhum caso de alguém que sempre quis estar aqui não ter conseguido. Então, uma hora vai chegar, você tendo foco e determinação, isso vai te ajudar infinitamente. Uma frase que eu trago para mim, de vida, desde quando eu comecei essa trajetória, é do Henry Ford, que diz: os obstáculos são essas coisas espantosas que você vê quando afasta os olhos do teu objetivo. Então é o seguinte, se você mirar lá, focar e seguir o caminho, ó, esquece. Vai ter gente que vai falar no teu ouvido, você não vai conseguir, você não vai dar certo, esquece. Imagina quantas vezes eu não ouvi isso. O que você vai fazer? Migração interna? Isso não existe. Nunca houve, nunca aconteceu. E eu passei por 2 e deu certo. E estou aqui, está dando certo. Então, não desista dos seus sonhos. Também não se iluda, não crie expectativa demais, mas também não desista. O que eu costumo dizer é: tenha os pés no chão e a cabeça nas estrelas. E aí, se você tiver seu foco, sua determinação, tiver seu caminhozinho traçado, você pode ter certeza que no final vai dar certo. Tudo é equilíbrio na vida, né? Tudo é a dosagem certa. Nem tanto na expectativa, porque o tombo pode ser alto, né? Nem tanto a acreditar em quem quer te ancorar ao chão, porque senão você não sai do lugar. Vai ter muita gente ao longo da tua jornada querendo te segurar, né? Achando que está te abrindo os olhos, na verdade está te impedindo de acelerar. Acredita em ti, né? Eu acho que você se imaginar na função que você almeja, ela te ajuda demais. Tantas vezes eu lembro no aeroporto, eu trabalhei muito no horário do aeroporto de noite, que ficava os aviões de pernoite. E a carga de trabalho é bem menor, porque não tem voo saindo, nada. Várias vezes ia lá para o avião, me imaginava na passarela como comissário, me imaginava lá no cockpit. E aí parava para pensar, será se vai dar certo um dia? Deu certo. Eu acho que você imaginar, você focar, você se imaginar lá, ajuda demais. Um grande exemplo assim que deu certo. Pensamento faz milagres, né? Não é aquela frase, né? Faz e o Pensa, universo conspira a teu favor também. Ele conspira. Exatamente. E tu és um exemplo disso, um exemplo de sucesso, né? De que fez o planejamento, traçou a sua jornada, foi atrás, não desistiu, e olha onde está aí hoje, e não vai parar aí. A próxima conversa vai ser já com o comandante Andrei Israelev, com absoluta certeza. Com certeza, vai ser um prazer. Andrei, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. A conversa fluiu, foi gostosa, foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouquinho mais da tua carreira e bons voos, muitos bons voos. Curta São Luís e curta tudo que vier pela frente na tua carreira, ainda que não vai ser pouco. Eu que agradeço o convite, obrigado, parabéns pelo projeto. Espero que alcance o máximo de pessoas possíveis, que seja um exemplo de que os sonhos são possíveis. Desejo sucesso e tudo de bom para todo mundo para você e para todo mundo que está nos assistindo. Com certeza vai ser. Eu quero fechar
com uma presença ilustre na nossa entrevista. Essa entrevista vai ao ar no dia 11 de outubro de 2021, um dia antes do dia dessa senhora que está aqui no lado, que está nos acompanhando, e me dá dor na garganta sempre que eu falo, porque eu acredito muito em Nossa Senhora Aparecida. Tenho ela todos os dias da minha vida, esse altarzinho fica logo na entrada da minha casa, a porta do meu apartamento fica aqui ao lado, então eu entro em casa Maravilha. Todo dia, eu não saio de casa sem olhar para ela, e ela me abençoa todos os dias, eu tenho certeza, então para mim é muito especial tê-la conosco, exatamente nessa data e em todos os dias, e é a minha referência de que tu acreditar no teu sonho, tu acreditar nos teus propósitos, tu investir naquilo que tu achas que é verdade, vale muito a pena, porque sempre tem alguém olhando por ti. Né? Com certeza. Então, muito obrigado, Andrei. Um brinde do Café na Galley e até a próxima. Nos vemos por aí. Um abraço, velho. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. É bacana, gostei do papo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Você gostou? Gostei. Nunca tive a oportunidade de falar abertamente assim da minha trajetória. Sempre foi informalmente, né? Uhum. Que legal. É bacana, é legal. Tomara que inspire pessoas. Isso para mim vai ser muito gratificante. Essa ideia. O projeto nasceu daquela frase que a gente ouviu várias vezes ao longo da nossa carreira, né? Eu sou comissário, se eu sair daqui eu não sei fazer mais nada, né? Sou comissário, vou trabalhar o quê? Numa joalheria, né? É muito comum se associar o voo à joalheria. Não sei por quê. Porque é, né, atendimento de luxo, aquela coisa toda. E tal. E, cara, o comissário pode fazer tanta coisa na vida dele.